Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Alexander Elder. Entenda a psicologia do mercado, técnicas poderosas de negociação. Introdução. 1. Operar nos mercados, a última fronteira. Você pode ser livre. Você pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você pode ser independente em relação à rotina e não prestar contas a ninguém. Esta é a vida de um operador de mercado bem-sucedido. Esse é o sonho de muita gente, mas poucos chegam lá. Os amadores olham para uma tela de cotação e veem milhões de dólares cintilando à sua frente. Buscam o dinheiro e perdem. Buscam novamente e perdem mais. Perdem porque o jogo é difícil, ou por ignorância, ou por falta de disciplina. Se esse é o seu caso, escrevi esse livro para você. Como comecei a negociar com ações? No verão de 1976, dirigi o carro de Nova York para a Califórnia. Joguei alguns livros de psiquiatria, era meu primeiro ano como médico residente em psiquiatria, vários romances e um exemplar de How to Buy Stocks, de Angel, na mala do meu velho Dodge. Mal sabia eu que aquela velha brochura com as páginas marcadas pelo uso, que me havia sido emprestado por um amigo advogado, mudaria a certa altura o curso da minha vida. Esse amigo, por sinal, era o oposto perfeito do toque de Midas. Qualquer investimento em que tocasse, fazia água. Devorei o livro de Angel em acompanhamentos espelhados pelos Estados Unidos, terminando em La Jolla, uma praia na costa do Pacífico. Não sabia nada sobre o mercado de ações e a ideia de ganhar dinheiro pensando logo se apoderou de mim. Eu crescera na União Soviética, numa época em que esse país era, nas palavras de um ex-presidente dos Estados Unidos, o império do mal. Odiava o sistema soviético e queria sair do país, mas a imigração era proibida. Entrei na universidade aos 16 anos, formei-me na faculdade de medicina aos 22 anos, completei minha residência e engajei-me na tripulação de um navio como médico. Agora podia escapar. Fugi do navio soviético em Abdakhan, Costa do Marfim. Corri rumo à embaixada americana pelas ruas atulhadas e poeirentas de uma cidade pontuária da África, perseguidos pelos meus colegas de tripulação. Os burocratas da embaixada hesitaram e quase me desenvolveram aos soviéticos. Resisti, puseram-me no esconderijo e por fim no avião para Nova York. Desembarquei no Kennedy Airport em fevereiro de 1974 e chegando na África com roupas de verão na mochila e $25 no bolso. Falava um pouco de inglês, mas não conhecia viva alma. Não tinha ideia do que eram ações, títulos, futuros ou operações e às vezes tinha uma sensação estranha só ao olhar as notas de dólares em minha carteira. No meu velho país, ser flagrado com algumas delas na carteira podia render-lhe 3 anos na Sibéria. A leitura de How to Buy Stocks abriu para mim um mundo inteiramente novo. De volta a Nova York, comprei minha primeira ação, foi da KindCare. Desde então, estudei avidamente os mercados e negociei com ações, opções e, de um tempo para cá, principalmente com futuros. Minha carreira profissional prosseguia em trilha separada. Completei minha residência em psiquiatria num grande hospital universitário, estudei no Instituto Psicanalítico de Nova York e atuei como editor de livros do principal jornal de psiquiatria dos Estados Unidos. Hoje, passo boa parte do tempo operando nos mercados e vou para meu consultório de psiquiatria de frente ao Carnegie Hall, apenas umas poucas tardes por semana, depois do fechamento dos mercados. Adoro a clínica psiquiatra, mas me dedico principalmente aos mercados. Aprender a operar nos mercados foi uma longa jornada, com altas vertiginosas e baixas dolorosas. Ao avançar ou rodar em círculos, várias vezes bati com a cara na parede e reduzia a quase zero minha conta de investimentos. Sempre que voltava a exercer alguma função no hospital, juntava dinheiro, lia, pensava, fazia alguns testes e voltava a operar nos mercados. Meu desempenho melhorava aos poucos, mas o grande avanço ocorreu quando percebi que o segredo do sucesso estava em minha própria mente, em vez do disco rígido de um computador. A psiquiatria proporcionou-se alguns insights sobre operações de mercado que compartilharei com os leitores. Você realmente quer alcançar o sucesso? Nesses últimos 17 anos, tive um amigo cuja esposa é gorda. Ela se veste com elegância e faz dieta desde que a conheci. Garante que quer perder peso e não come bolo ou batata na frente dos outros. Mas quando por acaso a surpreendo na cozinha, sempre a vejo atacando alguma guloseima. Ela jura que quer emagrecer, mas continua tão gorda como quando vi pela primeira vez.
O prazer imediato de comer é mais forte para ela do que a satisfação prolongada do emagrecimento, inclusive os benefícios para a saúde. A mulher de meu amigo lembra-me de muitos operadores de mercado que sempre reafirmam a intenção de ganhar dinheiro, mas continuam fazendo negociações impulsivas, rendendo-se às vibrações efêmeras de jogar nos mercados. As pessoas se enganam e brincam consigo mesmas. Mentir para os outros é péssimo, mas iludir-se é insensatez. As livrarias estão cheias de livros sobre dietas, mas o mundo está empinhado de gente gorda. Esse livro lhe ensinará a analisar os mercados, a negociar com ações e lidar com a sua própria mente. No entanto, posso dar-lhe só o conhecimento. Apenas você será capaz de suprir a motivação. 2. A psicologia é a chave. As operações de mercado podem basear-se em métodos de análise técnica ou de análise fundamentalista. Também é possível operar nos mercados seguindo palpites sobre tendências econômicas e políticas, usando informações privilegiadas ou simplesmente rezando para que tudo dê certo. Você se lembra de como se sentiu na última vez em que emitiu uma ordem de compra ou de venda de ações? Você estava ansioso para pular ou com medo de perder? Hesitou ou ganhou tempo antes de pegar o telefone? Ao fechar uma operação, você se sentiu animado ou humilhado? Os sentimentos de milhares de investidores se fundem em enormes ondas psicológicas que movimentam os mercados. Saindo da montanha-russa. A maioria dos investidores gasta boa parte do tempo em busca de oportunidades. Ao entrarem no mercado, perdem o controle da situação e choram de dor ou vibram de alegria. Assim, cavalgam uma montanha-russa emocional e perdem o elemento essencial da vitória, o gerenciamento das emoções. A incapacidade de gerenciar a si próprios leva à má gestão do dinheiro investido em ações. Se a sua mente não estiver sintonizada com os mercados, ou se você ignorar as mudanças na psicologia de massa das multidões, você não terá nenhuma chance de ganhar dinheiro nas operações do mercado. Todos os profissionais vitoriosos estão conscientes de enorme importância da psicologia nas operações do mercado. Todos os amadores, fracassados, a ignoram. Amigos e clientes que me conhecem como psiquiatra geralmente me perguntam se minha formação profissional me ajuda como operador de mercado. As boas práticas de psiquiatria e de operações de mercado têm um importante princípio em comum. Ambas focam a realidade e insistem em ver o mundo como ele é, em vez de como gostaríamos que fosse. Para viver uma vida saudável, é preciso viver com os olhos abertos. Para ser um bom operador de mercado, é necessário operar com os braços abertos, reconhecer as verdadeiras tendências e reversões, e não perder tempo e energia com arrependimentos e desvaneios. Jogo de homem? Os registros das corretoras mostram que os operadores de mercado, em sua maioria, são homens. Os arquivos de minha empresa de treinamento, Financial Trading Seminars, confirmam que mais ou menos 95% dos operadores do mercado são do sexo masculino. Por esse motivo, os leitores verão que quase sempre uso o pronome masculino ele nos episódios e casos em todo esse livro. Evidentemente, não há aqui nenhuma intenção de desrespeito em relação às muitas mulheres bem-sucedidas nos mercados. A porcentagem de mulheres é mais alta entre investidores institucionais, empregados de banco e de instituições financeiras em geral. Com base em minha experiência, contudo, as poucas mulheres que se envolvem em operações de mercado geralmente alcançam mais sucesso que os homens. As mulheres precisam de muita energia para atuar nesse feudo masculino. As operações de mercado são semelhantes a certos esportes radicais e perigosos, como paraquedismo, montanhismo, mergulho. Também, essas atividades atraem não uma maioria de homens, menos de 1% dos praticantes são mulheres. Os homens são atraídos para esportes arriscados em nossa sociedade cada vez mais regulada. O Dr. David Klein, sociólogo da Universidade de Michigan, foi citado pelo New York Times com a seguinte declaração: à medida que o trabalho torna-se cada vez mais rotineiro, mais recorremos à recreação em busca do senso de realização. Quanto mais seguro e monótono fica o trabalho, mais as pessoas buscam atividades de lazer em que a diferenciação e as decisões individuais, o espírito da aventura e a empolgação desempenham um papel importante. Esses esportes proporcionam um prazer intenso, mas têm um estigma de perigoso, pois muitos participantes ignoram as ameaças e assumem os riscos insensatos. O Dr. John Tong, cirurgião ortopédico em Oregon, que estudou acidentes entre praticantes de voo livre, descobriu que as chances de morte aumentam
Entre os pilotos mais experientes que tendem a correr maior riscos, os atletas que pretendem praticar esportes radicais devem seguir algumas regras de segurança. Quando se reduzem os riscos, reforça-se o senso de realização e controle. O mesmo se aplica a operações de mercado. Você será bem-sucedido nas operações de mercado apenas se lidar com essa atividade como um empreendimento intelectual sério. Os investimentos emocionais são letais. Para ajudar a garantir o sucesso, pratique a gestão financeira defensiva. O bom investidor em ações observa seu capital com tanto cuidado quanto um mergulhador profissional monitora suas reservas de oxigênio. Como esse livro está organizado? O sucesso nas operações de mercado ergue-se sobre 3 pilares. A. Psicologia. B. Análise do mercado e sistema de negociação. E C. Gestão do dinheiro. Este livro ajudará a explorar essas 3 alicerces. O capítulo 1 apresenta um novo método para gerenciar suas emoções como operador de mercado. Eu o descobri em minha prática como psiquiatria. Ele foi muito útil para mim em minhas operações de mercado e estou certo de que também será proveitoso para os leitores. O capítulo 2 descreve a psicologia das multidões dos mercados. O comportamento de massa é mais primitivo do que o comportamento individual. Quando se compreende como se comportam as multidões, torna-se possível lucrar com as reversões de humor nos mercados e evitar ser levado no roldão pelas emoções. O capítulo 3 mostra como os padrões de gráficos revelam o comportamento das multidões. A análise técnica clássica é psicologia social aplicada, como as pesquisas de opinião. Linhas de tendência, gaps e outros padrões de gráficos refletem efetivamente o comportamento das multidões. O capítulo 4 ensina métodos modernos de análise técnica computadorizada. Os indicadores fornecem ideias mais profundas sobre psicologia de massa do que a análise técnica. Os indicadores de comportamento de tendência ajudam a identificar tendências de mercado, ao passo que os osciladores mostram quando as tendências estão a ponto de sofrerem reversões. Os volumes de negociações e os contratos em aberto também refletem o comportamento das multidões. O capítulo 5 concentra-se nesses aspectos, assim como na passagem do tempo dos mercados. O ciclo de atenção das multidões é muito breve e o investidor que relaciona mudanças de preço e tempo desfruta de vantagem competitiva. O capítulo 6 foca as melhores técnicas dos analistas do mercado de ações. Elas podem ser especialmente úteis para os investidores em futuros de índice de ações e em opções. Os indicadores de sentimentos que medem as opiniões dos investidores e operadores de mercado são delineados no capítulo 7. As multidões seguem tendências e quase sempre vale a pena juntar-se à massa quando os preços estão em movimentação. Os indicadores de sentimento mostram quando é hora de desagarrar-se, antes que o rebanho deixe de perceber importante reversão. O capítulo 8 revela 2 indicadores patenteados. O Elder Hay é um indicador baseado em preços que mede o poder dos touros e ursos, abaixo da superfície dos mercados. O índice de força, Force Index, mede preços e volumes. Mostra se o grupo dominante no mercado está ficando mais forte ou mais fraco. O capítulo 9 apresenta vários sistemas de negociação. O Triple Screen é o meu próprio método. Eu tenho usado há anos. Esse e outros sistemas mostram como selecionar transações e identificar pontos de entrada e de saída. O capítulo 10 trata-se de gestão de dinheiro. Esse aspecto essencial das operações de mercado bem-sucedidas é negligenciado pela maioria dos amadores. Pode-se dispor de um sistema de negociações brilhante, mas se a gestão do dinheiro for ruim, uma breve sequência de perdas talvez destrua seus investimentos. Operar nos mercados sem adequada gestão do dinheiro é como atravessar descalço um deserto. Você está a ponto de gastar muitas horas na leitura deste livro. Quando deparar com ideias que lhe pareçam valiosas em situações específicas, submeta-se a um teste crucial, sua própria experiência. Você pode converter esses conhecimentos em algo exclusivamente seu, ao questioná-los na prática. 3. As chances estão contra você. Por que será que a maioria dos operadores de mercado perde dinheiro e some do mercado? 2 razões são emoção e insensatez nas negociações, mas há uma terceira. Os mercados de fato estão ajustados para que a maioria dos investidores perca dinheiro. A indústria de operações de mercado mata os operadores de mercado com comissões e slippage.
A maioria dos amadores não acredita nisso, da mesma maneira como os camponeses medievais não admitiam que minúsculos germes invisíveis pudessem matá-los. Se você ignorar a slippage de trabalhar com uma corretora que cobra altas comissões, estará agindo como o camponês que bebe água do poço da aldeia durante uma epidemia de cólera. Pagam-se comissões para entrar e sair das negociações. Slippage é a diferença entre o preço pelo qual se coloca uma ordem e o preço pelo qual se executa uma ordem. Quando se emite uma ordem com limite, ela é executada ao preço estipulado ou não é executada. Quando se está ansioso para entrar ou sair do mercado e se emite uma ordem ao mercado, ela geralmente é executada a preço pior do que o vigente no momento da colocação. A indústria de operações de mercado drena enormes quantias dos mercados. Bolsas, reguladores, corretoras e assessores vivem à custa dos mercados, enquanto gerações de operadores de mercado continuam desaparecendo. Os mercados precisam de novas levas de perdedores, da mesma maneira como os construtores das antigas pirâmides do Egito necessitavam de novos sortimentos de escravos. Os perdedores deixam o dinheiro no mercado, o que é necessário para a prosperidade do setor. Jogo de soma negativa. Corretoras, bolsas e assessores promovem campanhas de marketing para atrair mais perdedores para o mercado. Há quem diga que as negociações com o futuro são um jogo de soma zero. Contam com o fato de que a maioria das pessoas sentem-se mais esperto do que a média e espera ganhar num jogo de soma zero. Num jogo de soma zero, os vencedores ganham tanto quanto perdem os perdedores. Se você e eu apostarmos $10 na direção da próxima variação de 100 pontos no índice Dow Jones, um de nós receberá 10 e o outro pagará 10. A pessoa mais inteligente deverá ganhar o jogo durante determinado período de tempo. As pessoas acreditam na propaganda da indústria de investimentos em renda variável sobre o jogo de soma zero, mordem a isca e abrem contas de investimentos. Não percebem que investir em renda variável é um jogo de soma negativa. Os ganhadores recebem menos do que os perdedores porque a indústria suga dinheiro dos mercados. Por exemplo, a roleta dos cassinos é um jogo de soma negativa porque o cassino reembolsa de 3 a 6% de todas as apostas. Essa característica torna a roleta imbatível a longo prazo. Você e eu entramos num jogo de soma negativa se apostarmos os mesmos $10 na direção da próxima variação de 100 pontos no índice Dow Jones, mas, em vez de transacionarmos diretamente um com o outro, aceitarmos a intermediação de corretoras. Quando acertarmos as contas, o perdedor pagou $13 e o ganhador recebeu $7, enquanto duas corretoras sorriam felizes em seu doce balanço a caminho do banco. Comissões e slippage são para os operadores de mercado, o que a morte e impostos são para todos nós. O investidor em ações precisa sustentar a corretora e a máquina das bolsas antes de ganhar o primeiro tostão. Em termos simples, melhor do que a média não é suficiente. Você precisa ficar alguns anos-luz à frente da multidão para ganhar no jogo de soma negativa. Comissões. Leve em conta comissões totais de $12 a $100 em cada contrato futuro negociado. Os grandes investidores que trabalham com corretora de desconto pagam menos. Os pequenos investidores que trabalham com corretoras de serviços integrais pagam mais. Os amadores ignoram as comissões enquanto sonham com lucros poupudos. As corretoras argumentam que as comissões são minúsculas em relação ao valor dos contratos objeto. Para compreender o papel das comissões, é preciso comprá-las com sua margem, não o valor do contrato. Por exemplo, você pode pagar $30 para negociar um único contrato de milho, 5.000 alqueires, valendo mais ou menos $10.000. A corretora dirá que $30 de comissão é menos de 1% do valor do contrato. Na verdade, você precisará depositar cerca de $600 para negociar um contrato de milho. A comissão de $30 representa 5% da margem. Isso significa que será necessário ganhar 5% do capital aplicado na negociação simplesmente para atingir o ponto de equilíbrio. Caso você negocie com milho 4 vezes por ano, terá de gerar lucro anual de 20% para não perder dinheiro. Muita pouca gente consegue isso. Muitos gestores de recursos de terceiro dariam os olhos da cara para retorno anuais de 20%. As pequenas comissões não são ninharias desprezíveis, são grandes obstáculos ao sucesso. Muitos amadores pagam 50% ou mais do tamanho de seus investimentos em comissões por ano.
se resistirem durante tanto tempo. Mesmo as comissões com desconto representam grandes obstáculos ao êxito das operações do mercado. Já ouvi corretores rirem de investidores que fazem das tripas corações apenas para empatar no jogo. Empenhe-se para garantir as comissões mais baixas possíveis. Não tenha vergonha de barganhar pelas menores taxas. Já ouvi muitos corretores se queixarem da falta de clientes, mas poucos clientes se queixam da falta de corretores. Diga à sua corretora que é do interesse dela cobrar comissões mais baixas, pois você sobreviverá e continuará cliente por muito tempo. Desenvolva um sistema de negociação em que as transações sejam menos frequentes. Slippage. A slippage dá mordidas de piranha ou de tubarões na sua conta de investimentos, sempre que você entra ou sai do mercado. Slippage significa que suas ordens são executadas a preços diferentes dos vigentes no momento da colocação. É como pagar 0,1 dólar por uma maçã no hortifruti, embora o preço indicado na prateleira fosse 0,2. 3 são os tipos de slippage: comum, resultante da volatilidade e criminosa. A slippage comum resulta do spread entre os preços de compra e venda. Os operadores da sala de negociações mantêm 2 preços no mercado: o preço de venda e o preço de compra. Por exemplo, sua corretora pode apresentar-lhe uma cotação de 390,45 para um contrato SP 500 de junho. Se você quiser comprar um contrato no mercado, pagará pelo menos 390,50. Se você quiser vender no mercado, receberá 390,40 ou menos. Como cada ponto vale 5 dólares, o spread de 10 pontos entre o preço de venda e o preço de compra transfere 50 dólares do bolso para o dos operadores da sala de negociações. É o preço que lhe cobram pelo privilégio de entrar e sair do mercado. O spread entre o preço de venda e o preço de compra é legal. Tende a estreitar-se nos grandes mercados de alta liquidez, como o de SP 500 e o de bônus, e a ampliar-se em mercados com volumes menores, como o de suco de laranja e cacau. As bolsas de valores alegam que o spread é o preço da liquidez, a capacidade de negociar a qualquer momento. As negociações eletrônicas acenam com a promessa de cortar a slippage. A slippage aumenta com a volatilidade dos mercados. Os operadores da sala de negociações conseguem mais quando os mercados se tornam mais velozes. No momento em que os mercados começam a correr, a slippage rompe o teto. Quando o SP dispara ou despenca, é possível que você seja atropelado por slippage de 20 ou 30 pontos, e não raro de 100 pontos ou mais. O terceiro tipo de slippage é provocado por atividades criminosas dos operadores da sala de negociações. Muitas são as maneiras de roubar o dinheiro dos clientes. Alguns lançam os maus negócios nas contas deles e ficam com os bons negócios. Esse tipo de manipulação e outros jogos criminosos foram descritos recentemente no livro Brokers, Bagman and Bowles, de David Grayson e Larry Morse. Quando centenas de homens passam dia após dia, ombro a ombro, num pequeno recinto, desenvolvem uma espécie de camaradagem, uma mentalidade nós contra eles. O apelido que os operadores da sala de negociações deram aos forasteiros demonstra que nos consideram menos do que humanos. Chamam-nos de papel. Como aí, vamos receber a visita de algum papel hoje? Esse é o movimento por que você deve proteger-se. Para reduzir a slippage, atue em mercados com liquidez e evite mercados estreitos e em rápida movimentação. Opere comprado, long, ou vendido, short, quando o mercado estiver tranquilo. Use ordens com limite, compra ou venda a preços específicos. Anote os preços vigentes na hora em que emitir a ordem e faça com que o corretor lucre na sala de negociações em seu favor, sempre que necessário. Perda total. A slippage e as comissões transformam as operações de mercado em algo parecido com nadar em águas infestadas de tubarões. Vamos comparar um exemplo de conversa de corretor com o que acontece no mundo real. O enredo é mais ou menos o seguinte: um contrato de ouro futuro cobre cerca de 100 onças de ouro. 5 indivíduos compram um contrato cada um de alguém que vende a descoberto 5 contratos. O preço do ouro cai 4 dólares. E o comprador se retira, perdendo 4 dólares por onça ou 400 por contrato. O investidor inteligente, que vendeu 5 contratos a descoberto, cobre a posição e ganha 400 por contrato,
ou o total de $2.000. No mundo real, contudo, cada perdedor ficou com prejuízo acima de $400 por contrato. Ele pagou comissão total de pelo menos $25 e provavelmente foi vítima de uma slippage de 20. Assim, cada perdedor sofreu uma perda de $465 por contrato e, como grupo, perderam $2.325. O vencedor, que vendeu 5 contratos a descoberto, provavelmente pagou comissão total de $15 e foi atingido por uma slippage de 10, o que reduziu seu ganho em $35 por contrato, ou $175 para os 5 contratos. Embolsou apenas $1.825. O vencedor achou que ganhou $2.000, mas recebeu apenas $1.825. Os perdedores acharam que haviam perdido $2.000, mas na verdade perderam $2.325. No total, nada menos que $500 foram sugados da mesa. A fatia de leão foi embolsada pelos operadores e pelos corretores da sala de negociações, que dão uma facada muito maior do que se atreveria o mais ousado dos cassinos. Outras despesas também drenam o dinheiro dos investidores: o custo dos computadores, do processamento de dados, os honorários, as taxas por serviços de assessoria e até mesmo livros como este que você está lendo agora. Tudo sai do seu bolso. Procure uma corretora com as comissões mais baixas e vigie como um falcão. Desenvolva um sistema de negociações que emita sinais relativamente infrequentes e lhe permita entrar nos mercados nas épocas de tranquilidade. (4) Psicologia individual. Por que operar nos mercados? Operar nos mercados parece ilusoriamente fácil. Quando o iniciante ganha, ele se sente brilhante e invencível. Então assume riscos insensatos e perde tudo. As pessoas operam nos mercados por muitas razões, algumas racionais e muitas irracionais. As operações de mercado oferecem a oportunidade de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E dinheiro simboliza liberdade para muita gente, ainda que geralmente não se saiba o que fazer com a liberdade. Se você souber operar nos mercados, será capaz de fazer seus próprios horários, viver e trabalhar onde quiser e nunca depender de um chefe. Operar nos mercados é uma busca intelectual fascinante. Xadrez, pôquer e palavras cruzadas, tudo numa única mesa. As operações de mercado atraem os adeptos de quebra-cabeças e enigmas. As operações de mercado atraem quem assume riscos e repelem quem evita riscos. As pessoas comuns acordam de manhã, vão para o trabalho, almoçam, voltam para casa, tomam uma cerveja e jantam, veem televisão e vão dormir. Quando ganham um pouco mais de dinheiro, aplicam a sobra na poupança. O operador de mercado arrisca o capital. Muitos deles são solitários que abandonam a certeza do presente e mergulham no desconhecido. A autorrealização. A maioria das pessoas tem um impulso inato para dar o melhor de si e para desenvolver ao máximo suas habilidades. Este impulso, além do prazer do jogo e da atração pelo dinheiro, impele os operadores de mercado a desafiar os mercados. Os bons operadores de mercado tendem a ser trabalhadores e astutos. Estão abertos a novas ideias. Paradoxalmente, o objetivo de um bom operador de mercado não é ganhar dinheiro. Seu propósito é operar bem. Se operar bem, o dinheiro será uma consequência natural. Os operadores de mercado bem-sucedidos aprimoram continuamente suas habilidades. Dar o melhor de si e realizar todo o seu potencial é mais importante do que ganhar dinheiro. Um dia, um operador de mercado residente em Nova York disse: "Se a cada ano eu ficar meio ponto percentual mais inteligente, serei um gênio quando morrer." Essa motivação para o autoaprimoramento é a marca registrada do operador de mercado bem-sucedido. Um operador de mercado profissional do Texas convidou-me para ir ao seu escritório e disse: "Se você se sentar do outro lado da mesa enquanto eu opero durante o dia, terá dificuldade em saber se estou ganhando ou perdendo." Ele chegou a um nível em que ganhar não animava e perder não o deprimia. Estava tão concentrado em operar certo e em melhorar suas habilidades que o dinheiro não mais afetava suas emoções. O problema com a autorrealização é que muita gente tem resíduos de autodestruição. Os motoristas propensos a acidentes continuam destruindo seus carros, da mesma maneira como os operadores de mercado autodestrutivos continuam arrasando suas contas de investimentos. Os mercados oferecem oportunidades sem fim para a autossabotagem, assim como para a autorrealização. A exteriorização dos conflitos internos no mercado
É uma ideia dispendiosa. Os operadores de mercado que não estão em paz consigo mesmo tentam realizar seus anseios contraditórios no mercado. Se você não souber para onde está indo, terminará em algum lugar em que não quererá estar. 5. Fantasia versus realidade. Se um amigo com pouca experiência em agricultura lhe disser que pretende alimentar-se com os produtos cultivados em seu pequeno sítio, logo lhe ocorrerá o receio de que ele fique com fome. Todos sabemos que só pode extrair certa quantidade de suco de uma laranja. A única área em que os adultos dão asas à fantasia é nos investimentos em renda variável. Outro dia, um amigo me disse que pretendia sustentar-se com sua conta de investimentos no valor de $6.000. Quando tentei mostrar-lhes a futilidade de seu plano, ele logo mudou de assunto. Embora seja um analista brilhante, recusa-se a perceber que sua agricultura intensiva é suicida. Em seu esforço desesperado para ser bem-sucedido, assume posições muito arriscadas. E a mais leve oscilação do mercado, sem dúvida, o deixará em situação difícil. O investidor bem-sucedido é realista. Sabe que suas capacidades são limitadas. Vê o que está acontecendo no mercado e sabe reagir aos fatos. Analisa os mercados sem recorrer a atalhos. Observa suas próprias reações e faz planos realistas. O investidor profissional não se dá ao luxo de alimentar ilusões. Quando um amador leva alguma paulada e recebe as primeiras chamadas de margem, ele perde a confiança, fica medroso e começa a desenvolver algumas ideias estranhas sobre os mercados. Os perdedores compram, vendem ou perdem oportunidades graças às suas ideias fantásticas. Agem como crianças que têm medo de passar pelo cemitério ou verificam se não há fantasmas debaixo da cama antes de dormir. O ambiente não estruturado dos mercados facilita o desenvolvimento de fantasias. A maioria das pessoas que foi criada na civilização ocidental tem fantasias semelhantes. Essas fantasias são tão difusas que, quando estudei no Instituto Psicanalítico de Nova York, uma das disciplinas era fantasias universais. Por exemplo, muita gente cultiva na infância a fantasia de que foi adotada, em vez de concebida pelos pais. As fantasias parecem explicar o mundo hostil e impessoal, consolam as crianças, mas impedem que vejam a realidade. As fantasias influenciam nossos comportamentos, mesmo que não estejam conscientes delas. Durante minhas conversas com centenas de investidores em renda variável, sempre os ouvi manifestar várias fantasias universais. Distorcem a realidade e impedem as negociações bem-sucedidas. O operador de mercado bem-sucedido deve identificar suas fantasias e livrar-se delas. O mito do cérebro. Os perdedores que sofrem do mito do cérebro lhe dirão: perdi porque não conhecia os segredos das operações do mercado. Muitos perdedores desenvolvem a fantasia de que os operadores do mercado bem-sucedidos têm alguns conhecimentos secretos. Essa fantasia contribui para que sustentem um próspero mercado de serviços de assessoria e de pacotes de sistemas de negociação. O operador de mercado, desmoralizado a toda hora, sacode o talão de cheques e vai à compra em busca de operações de mercado secretas. São os mais propensos a enviar $3.000 a charlatães para adquirir sistemas de negociações computadorizados imperdíveis. Quando a novidade se autodestrói, não hesitem em efetuar outra remessa para receber um manual científico que explica como parar de perder e transformar-se em verdadeiro incidez, capaz de ganhar em todas as oportunidades, contemplando a Lua, Saturno e até Urano. Os perdedores não sabem que operar nos mercados é intelectualmente muito simples. É mais fácil do que extrair um apêndice, construir uma ponte ou defender uma ação judicial nos tribunais. Os bons operadores de mercado quase sempre são astutos, mas poucos são intelectuais. Muitos nem mesmo frequentaram a universidade, alguns não completaram o ensino médio. As pessoas inteligentes e trabalhadoras que se deram bem em suas carreiras geralmente se sentem atraídas para os investimentos em renda variável. Em média, os clientes das corretoras estão na faixa dos 50 anos, são casados e concluíram algum curso universitário. Muitos têm pós-graduação e são donos dos próprios negócios. Por que cargas d'água esse pessoal inteligente e trabalhador fracassa nos investimentos em renda variável? O que distingue os vencedores dos perdedores não é a inteligência nem fórmulas secretas. E de certo não é o nível de escolaridade.
O mito da subcapitalização. Muitos perdedores acham que seriam bem-sucedidos se tivessem mais dinheiro para operar nos mercados. Todos os perdedores são expulsos do jogo depois de uma sequência de perdas ou após uma grande perda isolada. Em geral, depois que o amador está fora do jogo, o mercado reverte e movimenta-se em direção esperada. E o perdedor começa a dar chutes em si mesmo ou no corretor. Se tivesse sobrevivido mais uma semana, teria ganhado uma bolada. Os perdedores interpretam as reversões como validação de seus métodos. E então ganham, economizam ou tomam dinheiro emprestado suficiente para abrir outra pequena conta de investimento em renda variável. E a história se repete. O perdedor é expulso do mercado, o mercado reverte e demonstra que o perdedor estava certo, apenas um pouco atrasado. E de novo ficou sem dinheiro. E aí nasce a fantasia. Se eu tivesse mais dinheiro, teria conseguido permanecer um pouco mais no mercado e ganharia muito dinheiro. Alguns perdedores levantam dinheiro com parentes e amigos, mostrando-lhes os registros de seus investimentos. Tudo parece indicar que teriam feito fortuna se pudessem trabalhar com mais dinheiro. No entanto, quando levantam mais dinheiro, apenas perdem mais dinheiro, e até parece que o mercado está rindo deles. Os perdedores não estão subcapitalizados, apenas sofrem de subdesenvolvimento mental. Os perdedores são capazes de arrasar grandes capitais tão rapidamente quanto destroem pequenas quantias. Investem em um excesso e sua gestão de dinheiro é relapsa. Assumem muitos riscos, qualquer que seja o tamanho de suas contas. Por melhor que seja seu sistema, uma sucessão de maus negócios sem dúvida o expulsará do mercado. Os operadores de mercado geralmente me perguntam qual deve ser o seu capital inicial. Querem ser capazes de resistir a reverses e quedas temporárias no saldo da conta de investimentos. Admitem a hipótese de perder muito dinheiro antes de começar a ganhar alguma coisa. Até parecem um engenheiro que se conforma com o desabamento de suas primeiras pontes antes de erguer sua obra de arte. Será que um cirurgião também estaria disposto a matar vários pacientes antes de tornar-se o bambambam em cirurgia de apêndice? O operador de mercado que pretende sobreviver e prosperar deve controlar suas perdas. Consegue-se isso investindo apenas pequena fração do seu patrimônio numa única negociação. Ver capítulo 10, Gestão do Risco. Conceda-se vários anos para aprender a investir em renda variável. Não comece com uma conta superior de $20.000 e não perca mais de 2% dessa disponibilidade numa única negociação. Aprenda com erros baratos numa pequena conta. Os amadores não admitem perder nem estão preparados para perdas. A ideia de estar subcapitalizado é uma desculpa que os ajuda a esquivar-se de suas verdades dolorosas. A falta de disciplina em seus investimentos em renda variável e a ausência de um plano objetivo de gestão do dinheiro. A única vantagem de uma grande conta de investimentos em renda variável é que o preço dos equipamentos e serviços passa a representar pequena porcentagem de sua disponibilidade total. O gestor de um fundo de 1 milhão que gasta 10 mil com computadores e seminários consumiu apenas 1% de seus recursos, ao passo que a mesma representaria 50% do capital de outro operador do mercado com uma conta de 20 mil. O mito de piloto automático. Imagine que um estranho toca a campainha de sua casa e se propõe a vender-lhe um sistema automático para dirigir o seu carro. Pague algumas centenas de dólares por um chip de computador, instale-o no carro e pare de gastar energia dirigindo, diz ele. Pode ficar cochilando no banco do carona enquanto o sistema de direção automática o conduz até seu destino. Você provavelmente expulsaria o vendedor de seu jardim, às gargalhadas. Mas será que você acharia tanta graça se o mesmo picareta tentasse vender-lhe um sistema de negociação automática? Os operadores de mercado que acreditam no mito do piloto automático acham que é possível automatizar a busca da riqueza. Alguns tentam desenvolver um sistema de negociação automática, outros o compram de especialistas. Pessoas que passaram anos cultivando suas habilidades como advogados, médicos ou empresários afundam milhares de dólares em competência enlatada. Nesses casos, deixam-se levar pela ganância, pela preguiça ou pelo analfabetismo matemático. Tais sistemas eram apresentados em folha de papel, mas hoje são vendidos em disquetes protegidos contra cópias. Alguns são primitivos, outros são sofisticados, com recursos de otimização e regras de gestão de dinheiro.
Muitos investidores em renda variável gastam centenas de dólares à cata de soluções mágicas que convertem algumas linhas de programa de computador em fluxos intermináveis de dinheiro. As pessoas que adquirem esses sistemas de negociação automática são como os cavaleiros medievais que pagavam os alquimistas pelo segredo de converter metal comum em ouro. As atividades humanas complexas não estão sujeitas à automação. Os sistemas de aprendizado computadorizado não substituíram os professores e os softwares para a elaboração de declarações de impostos de renda, não dispensaram os contadores. A maioria das atividades humanas exige o exercício de julgamento. As máquinas e os sistemas podem ajudar, mas não substituem os seres humanos. Tão numerosos são os compradores de sistemas computadorizados que deram com os burros na água que acabaram constituindo uma organização para a defesa de seus interesses, o Clube 3000, cujo nome se inspirou no preço de muitos desses aplicativos. Se fosse possível comprar um sistema de negociação automático bem-sucedido, você poderia mudar-se para o Tahiti e passar o resto da sua vida em atividades de lazer, sustentado por um fluxo de cheques do seu corretor. Até agora, as únicas pessoas que ganharam dinheiro com esses programas são os próprios fornecedores. Eles constituem um setor pequeno, mas vibrante. Se esses softwares funcionassem, por que os venderiam? Eles mesmos poderiam mudar-se para o Tahiti e ficar recebendo os cheques de seus corretores, mas todos os vendedores de sistemas têm uma resposta pronta. Alguns dizem que gostam mais de programação do que de investimentos em renda variável. Outros alegam que vendem seus sistemas apenas para levantar capital e investir em renda variável. No entanto, os mercados sempre mudam e derrotam os sistemas de negociação. As regras rígidas de ontem mal funcionam hoje e certamente não funcionarão amanhã. Um investidor competente em renda variável pode ajustar seus métodos ao detectar problemas. Os sistemas automáticos são menos adaptáveis e autodestrutivos. As empresas de avaliação pagam altos salários aos pilotos, embora os aviões tenham pilotos automáticos. Agem assim porque apenas os seres humanos podem lidar com problemas imprevistos. Quando o teto de um avião explode sobre o Pacífico ou quando uma aeronave fica sem combustível sobre as vastidões ermas do Canadá, apenas seres humanos são capazes de lidar com a crise. Essas emergências foram noticiadas pela imprensa e, em cada caso, pilotos experientes conseguiram aterrissar as aeronaves improvisando soluções. Nenhum piloto automático é capaz de tais proezas. Apostar dinheiro em sistemas de negociações é como confiar a vida a pilotos automáticos. O primeiro evento inesperado destruirá sua conta. Há bons sistemas de negociações por aí, mas eles precisam ser monitorados e ajustados com base na capacidade de julgamento pessoal. É preciso ficar de olho. Não se pode transferir para o sistema de negociação a responsabilidade pelo sucesso. Os operadores de mercado, acometidos pela fantasia do piloto automático, tentam repetir o que sentiam quando crianças. Inspirados pela imagem da mãe que atendia às suas necessidades de comida, carinho e conforto, tentam agora recriar a experiência no anseio de ficar de papo para o ar e receber o fluxo do lucro, da mesma maneira como desfrutavam do aconchego do leite materno, morno e gratuito. Mas o mercado não é mãe solícita. Ao contrário, é um conjunto de homens e mulheres que buscam maneiras de tirar o seu dinheiro em vez de derramar leite em sua boca. O culto da personalidade. A maioria das pessoas deita falação sobre os desejos da liberdade e independência, mas quando se veem sob pressão, mudam o tom e começam a buscar lideranças fortes. Os investidores aflitos geralmente recorrem à orientação dos gurus do dia. Durante minha infância na antiga União Soviética, ensinavam às crianças que Stalin era nosso grande líder. Depois descobrimos que grande monstro ele fora, mas enquanto ele estava vivo, muita gente gostava de seguir o líder. Ele se liberava de pensar por si mesmos. Pequenos Stalins foram implantados em todas as áreas da sociedade, na economia, na arquitetura, na pesquisa científica e assim por diante. Quando eu vim para os Estados Unidos e comecei a investir em renda variável, fiquei espantado em ver quantos investidores estavam em busca de um guru de seu pequeno Stalin no mercado. A fantasia de que alguém pode torná-lo rico merece sua própria análise mais adiante nesse capítulo. Opere com os olhos abertos. Todo vencedor deve dominar 3 componentes essenciais das operações do mercado: uma boa psicologia individual, um sistema de negociação lógico e um bom plano de gestão do dinheiro. Esses elementos básicos são como as 3 pernas de um tamborete. Removam uma delas e o tamborete cai derrubando quem estiver sentado nele. Os perdedores tendem a fazer tamboretes com uma perna só, ou na melhor das hipóteses, com 2 pernas.
em geral, focam exclusivamente os sistemas de negociação. Suas operações de mercado devem basear-se em regras definidas com clareza. Você precisa analisar seus sentimentos quando opera no mercado para ter certeza de que suas decisões são intelectualmente certas. Você tem que estruturar sua gestão do dinheiro de modo que nenhuma sequência de perdas possa expulsá-lo do jogo.